Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês. Abre a sua Bíblia lá no livro de Gênesis. Gênesis 2, versos 7, 8 e 9. Gênesis capítulo 2, versos 7, 8 e 9. Amém? Diz a palavra de Deus para nós: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Veja que interessante, o texto que nós lemos começa nos dizendo que Deus formou o homem, e a partir do momento que Deus soprou sobre o homem, ele passou a ser um ser vivente. Ou seja, sem Deus, nós não somos nada. Amém? Se Deus não soprar sobre nós, se Deus não colocar a vida sobre nós, nós seremos apenas um pedaço de carne e osso. Amém? A tal ponto que, na continuidade do mesmo versículo, o versículo seguinte, na verdade, Deus diz que plantou um jardim neste local, no Éden, e ali colocou o homem. Um ambiente que foi criado por Deus para o relacionamento dele com o homem. Não tinha outra finalidade ali, senão ser um local de relacionamento de Deus com o homem. E o trecho da palavra termina dizendo para nós que lá no meio deste local, onde era um ambiente de relacionamento entre Deus e o homem, Deus colocou duas árvores no meio. Colocou uma riqueza de árvores para a alimentação do homem, para a sua nutrição, mas lá no meio ele colocou duas árvores: a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Aí pergunto, essas árvores eram árvores reais? No sentido de que o homem podia chegar lá e tocar a árvore? Elas estavam realmente lá, ele conseguia ver, conseguia tocar nessas árvores? Sim, a tal ponto que Eva foi lá e pegou o fruto da árvore e comeu e deu para Adão, certo? Então, as árvores eram reais, mas tinha um contexto espiritual por trás disso, a tal ponto que isso foi para a Bíblia e hoje serve para nós. Nós não temos hoje na nossa frente aqui duas árvores para nós escolhermos, tocarmos, ou escolhermos não tocar, não comer. Mas hoje nós temos escolhas que podem ser feitas. E veja que nesse ambiente de relacionamento com Deus, o homem tinha duas opções. Eu acho isso muito interessante. Todo dia, neste ambiente de relacionamento que Deus criou, Deus formou o homem, Deus colocou o homem lá, Deus deu ao homem duas opções: a árvore da vida, ter a vida eterna, porque comendo da árvore da vida ele viveria eternamente, a tal ponto que quando o homem pecou, o que Deus fez? Tirou ele do jardim
e colocou guarda para evitar que ele voltasse e comesse da árvore da vida, para não viver eternamente numa situação de pecado. Então ele poderia escolher comer da árvore da vida e viver eternamente. Mas nesse mesmo ambiente de relacionamento com Deus, Deus deu a opção do homem conhecer o mal. Estava lá, a árvore. Só que não só colocou a árvore, Deus, lá, mas ele também fez uma advertência. Deus disse: do dia que comeres dessa árvore, certamente morrerás. Não é talvez, não é quem sabe, não é existe uma chance, uma possibilidade, é certeza que o dia que você comer, você morrerás. O mal já existia, mas o homem ainda não havia experimentado. Por quê? Porque ele ainda não tinha escolhido isso. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 11, verso 26, Deus diz para nós assim: vejam, hoje eu lhes dou a escolha entre a bênção e a maldição, entre aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Assim como ele fez com o homem, lá no jardim do Éden. Não deu opção de escolha, mas está aqui, você pode se alimentar de tudo. Lá no meio do jardim tem duas árvores. Uma é boa, a árvore da vida, pode se alimentar dela. Da outra, conhecimento do bem e do mal, você não come, porque o dia que você comer, você vai morrer. Era uma escolha. E hoje, nós temos a mesma opção. Lá no livro de João 6,51, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre, vida eterna. Não é uma escolha? Escolho a vida eterna ou escolho o conhecimento do mal. É uma escolha. E é interessante isso, porque aí a gente começa a fazer um paralelo. Olha lá, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. A gente começa a fazer um paralelo. Eu, pelo menos, faço. Fico pensando, puxa, se coloca no lugar de Adão e Eva. Todo dia Deus descia ao jardim para conversar com eles. Era um momento de relacionamento. Eles estavam na presença de Deus. Isso também acontece conosco. Não acontece? A gente pode a qualquer momento, e eles esperavam Deus chegar lá no final da tarde. Se quiser de manhã, de tarde, na hora do almoço, a hora que você quiser se colocar na presença de Deus, você coloca em oração e vai. Eles tinham isso, esse relacionamento com Deus, e tinham a escolha, assim como nós. O que levou eles a escolher experimentar do fruto da árvore, do bem e do mal? O que levou eles a escolher aquilo que Deus garantiu, deu certeza para eles, que eles iam morrer se fizessem? Quase como nossas crianças, quando a gente diz, não enfia o dedo na tomada que vai tomar choque. Aí vai lá o dedinho, fala, não põe que vai levar choque. Só que Deus falou para eles que eles iam morrer. E ainda assim fizeram. Aí eu fico pensando, puxa, tentando entender o que levou eles a isso. E aí eu creio que eles fizeram isso porque eles não acreditaram em Deus. E como já foi ministrado aqui pelo pastor, né? Adão ainda foi mais safo ainda. Além dele não acreditar, ele jogou a Eva na fogueira, né? Vou deixar ela experimentar, se for verdade e ela se arrebentar, opa, né? Primeiro ela, depois eu. Eles não acreditaram naquilo que Deus falou. Lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1, a palavra de Deus nos diz assim, que a fé é a convicção, é a certeza de fatos que não se veem. Eles conseguiam enxergar a morte comendo fruto? Conseguiam ver?
Vou perguntar de novo, porque eles não entenderam, pastor. Eles conseguiam visualizar a morte deles comendo da fruta? Não. Mas Deus tinha dito. Mas eles não tinham essa convicção de que aquilo era verdade. E aí eles pagaram para ver. Podemos dizer então que faltou a Adão e Eva fé. Não creram naquilo que Deus falou para eles. E a fé implica isso. Você não vê, mas você acredita, porque a fonte é verdadeira. Está escrito na palavra, lá em Números 23:19, Deus não é homem para mentir. Então, se Deus não vai mentir para mim, se Deus não mente, Deus falou, é verdade. Se é verdade, por que eu não acredito? Deus falou para eles, cara, e é certeza, certamente diz a palavra, morrerá. Não é talvez, não era uma chance, era certeza. E eles não acreditaram, a tal ponto de pagarem para ver. Fé é acreditar naquilo que Deus diz, mesmo não vendo, pelo simples fato de que foi Deus que disse. E quando eu estava orando e Deus me falando sobre isso, o Espírito Santo me trouxe à lembrança um fato ocorrido conosco lá em casa. Talvez até a Jo lembre o que era que nós estávamos conversando. Um dia nós estávamos chegando em casa de carro, eu lembro até o lugar onde nós estávamos, mas eu não consegui lembrar o que era que nós estávamos falando, mas era alguma coisa relacionada às crianças. E a Letícia, na verdade, estava falando, comentando, e a gente brincando com ela. Não, mas não só quiser, quando o filho fala uma coisa, você diz que vai ser outra, diferente daquilo que ele queria. Mas daí ela falou o seguinte, não, mas isso não é verdade. Aí eu perguntei para ela, mas como que não é verdade? Como é que você sabe que não é verdade? Porque se fosse, o pai teria dito, porque o pai falou que nunca ia mentir para mim. Lembrou? Mas lembrou do que era, não? Não. Mas ela falou isso. E é exatamente isso que a gente espera do filho. Uma confiança, de dizer, o meu pai não mente para mim. E isso dá a ela segurança. Mas, se meu pai falou que é. Se meu pai falou que não é, não é. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Se eu digo que não vou fazer, eu não vou fazer. Isso dá segurança a eles. Mas Deus fala isso para nós. Deus diz para nós, eu vou fazer isso. Mas será que Deus vai fazer? Se nós, que somos homens e que podemos mentir, conseguimos ter a confiança de nossos filhos, por que nós não confiamos em Deus? A ponto de se mover pela fé. E isso é mover-se pela fé em tudo. Em tudo. E ainda nessa mesma reflexão, Deus me trouxe a lembrança também de Noé. Não sei se o pessoal viu circulando no Facebook, ou em qualquer outra rede social. Eu não sei nem se é verdade a notícia, não. Eu só passei o olho e vi que o pessoal tinha reconstruído a arca de Noé. O pastor chegou a ver, não? É verdade, será? Chegaram a ver as imagens ou não? É um troço gigante. E até fui pesquisar, a própria palavra traz essa referência em termos de tamanho. 150 metros de comprimento, 25 metros de largura, 15 metros de altura. Esse é o tamanho da arca. Você imagina aqui na frente, parado aqueles navios de cruzeiro, construído com madeira por um homem. Mais que isso, se coloca você no lugar daquele homem, recebendo uma ordem de Deus. Está lá em Gênesis 6. Noé, constrói uma arca. Pô, Deus, aqui, em chover não chove, poxa. Não, constrói que eu vou mandar um dilúvio. A terra vai ser dizimada.
foram anos, e anos, e anos, e anos, construindo a arca. Eu até pesquisei, não achei o tempo exato, falaram aproximadamente 100 anos, não sei se o senhor tem o conhecimento. Mais ou menos 100 anos construindo uma arca, e não é só construindo a arca, dizer, não, 100 anos trabalhando, tudo bem, beleza. É 100 anos trabalhando, numa coisa que ninguém acreditava, e ainda deviam tirar sarro e debochar dele. Dizer, Noé, larga de ser bobo, cara, o que é esse troço que você está fazendo? Não, Deus mandou dizer, mas para que um troço desse? Imagina hoje, pastor, Serjão é mecânico, está olhando para mim com aquela cara, fala de mim, vou falar de você, Serjão. Serjão é mecânico, larga a oficina dele e começa a construir uma arca daí de metal, tipo um naviozão. Aí a Ju chega para ele e diz, Sérgio, o que você está fazendo, cara? Não, estou construindo uma arca, mas desse tamanho, o que você vai fazer com isso, cara? Foram 100 anos de persistência, porque Deus tinha dito para ele. Era só a única informação que ele tinha. O que ele conseguia ver quando Deus deu a ordem para ele? Nada. 100 anos antes, ele não via nada. Talvez até ele imaginasse o trabalho que ia dar, mas ele não via nada além de uma ordem que Deus tinha dado para ele. E construiu. E mais que isso, aí que vem a glória da coisa. Construiu, foi fiel e obediente àquilo que Deus falou para ele. Deus trouxe um casal de animais de tudo quanto é lugar. Você imagina, você está aqui em Curitiba e de repente começam a vir para Curitiba animais de tudo quanto é raça para entrar dentro da arca. E conviveram dentro de lá, na arca, né? Predadores e presas em total harmonia. O sobrenatural de Deus agindo para a obediência de um homem. Você imagina se Noé dissesse, Deus, passados 50 anos, o senhor vai me desculpar, mas não deu. Ele creu. Não viu, mas acreditou, simplesmente porque Deus tinha dito para ele que era para fazer. E aí, voltamos para nós. Tá, bacana. E por que Deus está trazendo esse entendimento para nós hoje? Sobre Noé, sobre acreditar, sobre fé? Simples. Porque Deus nos quer avançando. Diz a palavra, de fé em fé. Num crescer na experiência da fé. Mas como é que você cresce na fé? Exercitando ela. E como é que a gente exercita? Obedecendo aquilo que Deus nos diz. Mas para obedecer é preciso crer, acreditar. Não estamos vendo, mas acreditamos em quem nos falou. E até foi dito hoje pelo pastor, a incredulidade é inimiga da fé. A razão é inimiga da fé. Aquele momento que Deus manda você fazer algo e você para dizer, puxa, mas será que é Deus? Mas será que vai dar certo? Mas e se não der? O momento que Deus chega e fala, vai lá e fala de Jesus para ela, para aquela pessoa. Mas se não der certo? E se a pessoa não gostar? E se quem estiver perto começar a debochar? E se eu for orar por ela e nada acontecer? É você barrando o agir de Deus através de você. É você fazendo o contrário daquilo que Noé disse. Para avançarmos no ambiente sobrenatural, é preciso fé. Para que milagres aconteçam, não é pela tua capacidade. Por mais hábil que você seja, por mais instruído que você seja no Evangelho, não é isso que vai mover o milagre. É o poder de Deus.
não é a minha compreensão ou a minha vida dedicada à oração e jejum, apesar disso ser imprescindível para o meu relacionamento com Deus, mas o mover de Deus é pela fé. Para os milagres acontecerem, Deus não precisa do meu agir, no sentido daquilo que eu fiz em termos de obras, daquilo que eu fiz no sentido de fidelidade. Quer duas provas disso? O pastor trouxe semana passada. Centurião, Cananeia. O que eles fizeram para Deus? Qual foi a demonstração deles de obras, de intelectualidade? Pessoas que nem seguiram a Jesus, mas reconheceram nele o Filho de Deus. Demonstraram naquele momento uma crença, uma confiança naquilo que foi lhes dito. Ó, é o Filho de Deus e pode mudar a tua vida. E com isso, eles se moveram até eles, ó, eu sei que o Senhor é Deus e uma palavra sua pode mudar tudo. E aí Deus diz para nós, façam isso, façam aquilo, avancem, orem, expulsem demônios, curem enfermos, transforme a vida das pessoas que eu estou colocando à sua volta. Façam Jesus ser conhecido pelas pessoas. Aí a gente entra naquela, mas será? Coloca para nós, por gentileza, Josué 1:3. Josué capítulo 1, verso 3. Deus diz para a igreja do Jardim Virgínia hoje: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como disse a Moisés. Todo lugar que a igreja do Jardim Virgínia pisar a planta do pé, Deus nos dará. Ah, mas então eu vou pisar no terreno da esquina. Não é esse terreno que Deus está falando. Deus está falando de terrenos espirituais. Deus está mandando a gente avançar sobre o terreno inimigo, para nós reconquistarmos aquilo que é dele, com a promessa de que ele nos dará aonde nós pisarmos. Aonde eu vou pisar? Eu vou pisar no terreno do inimigo para trazer aquela alma perdida. Vou pisar no terreno do inimigo para te curar aquele enfermo, para expulsar demônios. Ali eu vou pisar no terreno e Deus me dará. Por quê? Pela minha capacidade? Não. Por causa do pastor que ele levantou para a igreja? Não. Porque é uma promessa dele. Para nós cabe o crer, o acreditar e se mover por isso. Vou fazer porque Deus me diz que vai me dar. Deus me disse que se orar, Ele vai expulsar o demônio. É uma promessa dele, para todos nós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu lhe darei. Momento de avançar. Momento de expandir o reino. Momento de batalhar e de vencer. E pensando nesse aspecto, várias vezes eu questionei a Deus, por que tanta batalha e tanta guerra durante o povo hebreu? E a gente vê, né? Batalhas com povos e povos e povos. Era uma referência ao nosso momento atual. No nosso momento atual nós não batalhamos fisicamente, mas espiritualmente nós estamos todo dia em batalha. E todas as vezes que o povo hebreu obedeceu a Deus, colocou Deus na frente e avançou para onde Deus mandou, Deus garantiu a vitória. O terreno do inimigo foi conquistado. Por mérito do povo? Não. Porque eles foram obedientes e crentes àquilo que Deus falou para eles. A nossa parte, a fé. Se tenho fé, eu acredito.
Se eu acredito, eu faço. Mesmo sem ver, eu ajo. Porque aquele que me falou tem a garantia disso. Quem me diz? Deus, pronto. Eu não preciso questionar de novo. Se eu acredito, eu não faço o que Deus falou para não fazer. Simplesmente porque Ele me falou para não fazer. Se eu acredito, eu faço aquilo que Ele disse para eu fazer. Simplesmente porque foi Ele que disse. Mais e mais manifestações do poder e da glória de Deus nós veremos se nós nos movermos pela fé. É um momento de crescimento e amadurecimento espiritual. E quanto mais eu cresço, mais responsabilidade eu tenho e maiores obras farei. Amém? Se coloque de pé. Feche seus olhos. A mensagem de Deus hoje é muito simples e direta. Mover por fé. E mais que isso, Deus nos diz, Deus nos comprova, Deus nos dá exemplos, e Deus nos diz por que está dizendo isso para nós. Em direção aos terrenos inimigos, para resgatarmos almas, para recuperarmos aquilo que ficou perdido. Pessoas ao longo da caminhada se perderam. E Deus quer essas almas de volta. Deus quer salvá-las, cada uma delas. E Deus nos escolheu para participar deste processo. Assim como a gente vê tantas outros personagens escolhidos por Deus, relatados na Bíblia, que proezas fizeram, porque obedeceram a Deus. Hoje esta palavra é para nós, aqui do Jardim Virgínia. É uma palavra de expansão de território, expansão do reino, mas a contrapartida, como disse o pastor, a condicionante é a nossa fé. Me movo por fé, ouço e obedeço aquilo que Deus me diz, sem racionalizar, sem duvidar, e o poder e a glória de Deus se moverá através da minha vida. Deus amado, Deus querido, nós te damos graças, ó Pai, nós glorificamos, exaltamos o teu santo nome, por tudo aquilo que o Senhor é, Pai, porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus de misericórdia, ó Pai, um Deus que se compadece de nós e Deus que escolhe usar cada um de nós, apesar de tudo que somos, ó Pai. O Senhor escolhe nos usar para a expansão do teu reino. Isso é uma honra para nós, ó Pai. E eu te peço, Pai, que o teu Santo Espírito traga, ó Pai, ao nosso coração o convencimento desta palavra. E coloque em nosso coração esse mesmo nível de fé que todos esses personagens, ó Pai, que foram levantados por Ti, tiveram e hoje estão compondo a Bíblia, Pai, para servir de exemplo para nós. Que nós tenhamos esse mesmo nível de fé, Pai, e que nada nos segure, que a ousadia seja algo constante em nossa vida, e que todas as vezes que nós ouvirmos o Senhor determinando para que nós façamos algo, que nós façamos isso sem pensar, sem pestanejar, sem duvidar, para que o teu reino seja expandido, e que as pessoas, ó Pai, não só desse bairro, de Curitiba e do Brasil todo, saibam que ainda existe um Deus vivo, e que está olhando e se movendo através do seu povo, ó Pai. Nós precisamos, ó Pai, simplesmente desta capacidade, desta fé divina, como diz a tua palavra, que o Senhor nos dê isso, ó Pai, de uma forma abundante, derrame sobre cada um de nós nessa noite, Pai, esse nível de fé, nos eleva, Pai, a esse nível, para que nós possamos exatamente
exatamente, Pai, cumprir tudo que o Senhor tem planejado para esta igreja, que nós não deixemos nada a desejar, ó Pai, e quando chegar o momento de nós prestarmos conta, que nós possamos colocar, ó Pai, aos teus pés, tudo aquilo que o Senhor mandou fazer, bem feitinho, bem completo, ó Pai. Não é por nossa força, Pai, não é por nosso mérito, não é por nossa capacidade, mas é pela tua capacidade, pelo poder, ó Pai, e pelo sangue que foi derramado pelo teu Filho na cruz. Quando Ele derramou o sangue, ó Pai, nós temos a convicção que foi para salvar essas almas que hoje estão perdidas, e que serão reencontradas e salvas em nome de Jesus, ó Pai. Esse é o nosso pedido, ó Pai, esse é o nosso clamor nessa noite, gratos por tudo que o Senhor está fazendo, e principalmente, ó Pai, por tudo que o Senhor ainda fará através de nós. Agradecemos a Ti, glorificamos o Teu santo nome, ó Pai, aplaudindo o nome do Teu santo Filho Jesus.